Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais detalhada de uma passagem bem famosa, né? Talvez até já tenha visto em alguma festa junina por aí, mas que, olha, tem umas camadas de significado bem profundas. Estamos falando do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Sabe qual é? O casamento em Caná da Galileia. Isso mesmo. A cena inicial ela é bem descrita, né? Uma festa de casamento rolando lá em Caná. O texto diz quem está presente: a mãe de Jesus, o próprio Jesus, e os discípulos dele que tinham acabado de chegar na turma, digamos assim. Todos convidados, isso já dá um clima, né? Um evento social, uma celebração da comunidade. Mas aí, logo no começo, pintou um problema. E que problema, hein? Potencialmente desastroso para os anfitriões. Exatamente. Faltou vinho. Assim, pra gente hoje talvez pareça algo menor, mas num casamento judaico daquela época, que podia durar dias, o vinho não era só uma bebida, sabe? Ah, sim. Era um símbolo de alegria, de hospitalidade, da própria aliança que estava sendo celebrada ali. Acabar o vinho no meio da festa, nossa, seria uma falha, assim, gravíssima de organização. E uma vergonha social enorme para as famílias. Imagina. A honra estava em jogo, né? Então, a preocupação que a gente vê na mãe de Jesus, ela é muito compreensível e bem séria naquele contexto. E é ela mesma, a mãe de Jesus, que percebe a situação delicada e, bom, toma a iniciativa. Ela vai até Jesus e fala de um jeito bem direto, né? Bem sucinto. Eles não têm mais vinho. Não tem um pedido claro, tipo, faz alguma coisa. É só a constatação do problema, mas ela apresenta para quem ela obviamente acredita que pode resolver, né? Sim, essa abordagem dela é interessante. E aí vem a resposta de Jesus, que é um dos pontos que mais gera debate, né? Interpretação nesse texto. Ele diz: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Analisando isso, o termo mulher, né? Dinai, no grego, para nós pode soar um pouco estranho, talvez até frio, para se dirigir à própria mãe. É verdade. Soa um pouco distante. Era uma forma de tratamento até comum na época, mas aqui, sabe, combinado com o resto da frase, pode sim indicar uma certa distância. Ou talvez o estabelecimento de uma nova relação, definida agora pela missão divina dele e não só pelos laços de família. Quer dizer, ele estaria meio que sinalizando que a relação mãe e filho, embora exista, claro, não é mais o fator principal para as ações dele. E essa parte sobre a hora, o que significa isso? Exatamente. E essa menção à hora em grego, ela é crucial no Evangelho de João. Aparece várias vezes. E quase sempre se refere ao momento culminante da missão dele, né? Paixão, morte e ressurreição, que, paradoxalmente, para João, é o momento da glorificação dele. Então, ao dizer minha hora ainda não chegou, Jesus parece que está colocando o problema imediato, a falta de vinho ali na festa, em perspectiva. Uma perspectiva de um plano divino muito maior, sabe? Um tempo determinado por Deus. Entendi. Ele opera segundo um cronograma, quase cósmico, digamos assim. Não só pelas necessidades sociais do momento. Existe uma tensão clara ali, a necessidade humana versus o tempo divino. Mas mesmo com essa resposta que parece adiar a coisa ou questionar se era para ele intervir naquele momento, a mãe de Jesus mostra uma confiança assim impressionante. Inabalável. Ela não discute, não insiste com ele, simplesmente se vira para os servos e dá aquela instrução que ficou famosa. Fazei o que ele vos disser. É uma demonstração de fé, né? Notável. Quase como se ela soubesse ou pelo menos esperasse muito que ele ia agir, apesar daquela resposta meio enigmática sobre a hora. Aham. Ela confia nele, na pessoa dele. Essa fé implícita dela
é de fato o que destrava o que acontece depois. É o catalisador. E o cenário para a ação de Jesus é preparado com uns detalhes bem significativos. O texto menciona a presença de 6 talhas de pedra e especifica para que serviam, Ação. destinadas à purificação ritual judaica. Isso não é um detalhe jogado ali à toa, né? Certo. Não eram jarras normais para servir vinho ou água de bebê. Eram usadas para lavar as mãos, os pés, enfim, para purificação ritual das pessoas segundo os costumes judaicos. O que isso pode sugerir, então? O fascinante aqui é o simbolismo potencial disso tudo. Jesus vai usar justamente recipientes ligados a esse sistema ritual judaico de purificação que era baseado na água e a lei, né? Como veículo para o seu primeiro sinal. E esse sinal envolve vinho, que frequentemente é associado à alegria, à nova aliança, até ao sangue, em outros contextos. Alguns intérpretes veem nisso uma sugestão de que a nova era que Jesus está inaugurando, com sua abundância e alegria, representado pelo vinho, ela transcende e cumpre as práticas rituais anteriores. Que eram representadas pela água de purificação nas talhas de pedra. Preenchida por algo novo, transformador. É bem interessante pensar nisso. E a escala dessa transformação é algo que o texto faz questão de, sublinhar. Diz que em cada uma das 6 talhas cabiam 2 ou 3 metretas. Os tradutores geralmente calculam isso como algo entre 80 e 120 litros por talha. Se a gente pegar uma média, 100 litros, são 600 litros. 600 litros de vinho. Isso é vinho para uma multidão, né? Muito mais do que precisava para resolver a falta ali no momento. Por que tanto? Essa quantidade enorme, 600 litros de água para serem transformados. Isso é um ponto crucial. Não se trata de um milagrezinho discreto só para resolver um problema pontual, sabe? Não mesmo. É um ato de generosidade, assim, extravagante, quase excessiva. Isso sinaliza desde o começo a natureza da vinda de Jesus segundo João. Ele traz a graça e a verdade em abundância, não com medida contada. A provisão divina que ele manifesta é superlativa, transbordante. Não é só um remendo para o problema, é um banquete inesperado. E pensa, encher essas talhas todas já devia ser um trabalho e tanto para os servos, né? O que torna a obediência deles ainda mais notável. E a ordem de Jesus é direta, em 2 etapas. Primeiro, enchei as talhas de água. E o texto enfatiza a obediência imediata e completa. E encheram-nas até a boca. Não deixaram espaço, cumpriram a ordem ao máximo. Aí vem a segunda ordem. Agora tirai e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era tipo o chefe dos garçons, o organizador da festa, o provador oficial, né? Eficiente dos servos. É um elemento importante na narrativa. Eles não questionam a lógica, né? Tipo, encher talha de purificação com água e servir como bebida. Como assim? Pois é. Eles simplesmente fazem o que Jesus mandou. São os primeiros a participar ativamente do sinal, mesmo sem entender tudo. E essa obediência que permite que o sinal aconteça e seja percebido por outros, mesmo que de forma indireta no começo. E aí a gente chega na reação do mestre-sala. Ele prova a água que virou vinho, e o texto faz questão de frisar, sem saber de onde viera. Para ele não teve milagre visível, só a experiência de provar um produto surpreendente. Aí eles chamam o noivo, que seria o responsável final pela festa, né, pela provisão. E a fala do mestre-sala é, na verdade, um elogio, mas que revela, sem ele saber, a natureza extraordinária do que aconteceu. Ele diz para o noivo, olha, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. Aí quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas você guardou o vinho melhor até agora. Repara bem, ele não só diz que o vinho apareceu, mas qualifica como o melhor, ton kalon oinon, em grego, superior ao que já tinha sido servido antes. Isso é muito intrigante. O vinho que veio da água por intervenção divina não era só um substituto ok, aceitável. Era de qualidade superior. E aparece no final, contrariando o costume de oferecer o melhor no início.
Qual será a mensagem aí? Se a gente conectar isso com o quadro geral do Evangelho de João, essa qualidade superior do vinho que chega por último pode simbolizar a revelação trazida por Jesus. O que ele oferece é a nova aliança, a vida abundante, a verdade supera tudo o que veio antes. O que veio antes talvez seja representado pelo vinho servido no início, ou mesmo pela água da purificação. A manifestação divina não é só abundante na quantidade, mas também de excelência insuperável na qualidade. Faz sentido. E o fato de vir por último pode até ser uma alusão ao cumprimento escatológico, a chegada do tempo messiânico, que traz o melhor de Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo, tem um contraste interessante no conhecimento sobre a origem desse vinho excelente, né? O mestre-sala não sabe, o noivo, pelo jeito, também não, mas o texto adiciona uma ressalva. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Só os servos que obedeceram à palavra de Jesus é que compartilham o segredo da origem divina do vinho. Isso reforça uma ideia importante em João. Os sinais de Jesus, embora públicos nos seus efeitos, muitas vezes têm sua origem e significado pleno acessíveis só para aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer, ou aqueles a quem Jesus escolhe revelar mais diretamente, como os discípulos. O milagre acontece meio que nos bastidores, entende? A glória se manifesta, mas não de forma assim coercitiva ou espetacular para todo mundo ver e ser obrigado a crer naquele momento. O foco parece ser naqueles que estão receptivos. E o próprio texto, lá no versículo 11, ele oferece a chave de leitura teológica para tudo isso. Ele conclui: este foi o início dos sinais de Jesus, ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Vamos desmembrar isso um pouquinho? Sim, essa conclusão é fundamental. Primeiro, o evento é chamado explicitamente de início dos sinais. Arche ton semeion. A palavra grega semeion, sinal, em João não significa só um milagre, um ato de poder. É mais um ato simbólico que aponta para a verdadeira identidade de Jesus e para a realidade do reino de Deus. Ao dizer que este é o início, João está sinalizando que esse evento inaugura uma série de revelações sobre quem Jesus realmente é. E o propósito declarado: manifestou a sua glória, efanerosa ten doxa, autor. O que significa glória aqui? Não é fama humana, né? Tipo, fica famoso. Não, definitivamente não. No contexto bíblico, especialmente em João, glória, doxa, se refere à manifestação visível do caráter, do poder, da presença de Deus. Ao transformar água em vinho, Jesus não está só sendo legal com os noivos, ajudando na festa. Ele está revelando algo da natureza divina que habita nele. É um vislumbre do poder criativo e da generosidade de Deus atuando através dele. Essa glória vai ser manifestada de forma plena, lá na frente, na hora dele, na cruz e ressurreição. Mas aqui a gente tem o primeiro lampejo dela. E, finalmente, o resultado imediato naqueles que estavam mais próximos. E seus discípulos creram nele. Epicel teonzais auton, roi matetai autou. Isso sugere que para os discípulos que tinham acabado de começar a seguir Jesus, esse evento foi um passo fundamental. Ajudou a construir a fé deles. Exato. A fé, no Evangelho de João, é frequentemente uma resposta aos sinais e à palavra de Jesus. Esse primeiro sinal serve como uma base, um fundamento para a confiança dos discípulos. Não quer dizer que a fé deles já estava completa, madura, mas foi um passo crucial. Eles viram a manifestação da glória e responderam com crença. Isso levanta uma questão importante sobre a pedagogia divina em João, sabe? Os sinais não são fins em si mesmos. São meios para despertar e fortalecer a fé, para levar as pessoas a reconhecerem quem Jesus é e a confiarem nele. Então tá. Recapitulando a essência dessa nossa conversa. A gente tem um casamento em Caná, o vinho acaba, a mãe de Jesus age, ele responde falando da hora dele, mas acaba instruindo os servos por meio dela. Aí 600 litros de água que era para purificação ritual são transformados em vinho, e vinho da melhor qualidade, de forma discreta para a maioria, mas bem clara para os servos, e o próprio texto interpreta isso como o primeiríssimo sinal de Jesus, que manifestou a glória dele e levou os discípulos a crerem. Perfeitamente resumido.
Os elementos centrais que o próprio evangelista destaca são esses mesmo: a inauguração dos sinais que revelam quem Jesus é, a manifestação da glória divina na ação dele e o efeito disso na fé dos discípulos. E a abundância, né? A quantidade. E a excelência, a qualidade do vinho, contrastando com a água da purificação e com as práticas comuns. Tudo isso carrega um simbolismo muito profundo sobre a nova era que Jesus inaugura. Pensando bem, diante disso tudo, fica uma reflexão interessante, né? O texto de João começa a narrativa pública de Jesus não com um discurso, assim, programático ou um confronto com as autoridades, nem mesmo uma cura super dramática, mas uma festa de casamento, com um ato de generosidade abundante que salva os anfitriões da vergonha e ainda traz alegria para os convidados. É um começo diferente. Exatamente. E talvez a provocação final, que emerge direto dessa análise do texto, seja pensar sobre o significado dessa escolha narrativa de João. O que ele quer nos dizer ao colocar, como porta de entrada para o ministério de Jesus, um sinal que transforma água de purificação em vinho excelente e abundante. O melhor guardado para o fim. Como esse início, focado na transformação, na alegria superlativa e na glória revelada na generosidade, como isso molda nossa compreensão de todos os outros sinais e ensinamentos que vêm depois no evangelho dele. Fica aí uma questão, né? Para a gente continuar refletindo sobre a riqueza dessa passagem que parece tão simples à primeira vista. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação.